Mulher com 65 anos com queixa de dor e nodulações nas articulações das mãos. E aí você coloca o seu transdutor e se depara com essas articulações. E aí, o que você está vendo aí no ultrassom? Como você laudaria esse caso? Que segue outra imagem da articulação também. Será que você falaria apenas que tem uma irregularidade óssea ou você sugeriria algum diagnóstico neste caso? Então, se você está em dúvida, seja muito bem-vindo ao MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, onde discutimos imagem, vamos fazer a discussão do caso e sugestão do laudo para quando você pegar um caso semelhante na sua prática, você conseguir realizar o diagnóstico, ajudando assim o seu paciente e o médico solicitante. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Então vamos ao nosso caso. Então, mulher 65 anos com queixa de dor e nodulação nas articulações das mãos. E a ultrassonografia ela é uma ferramenta poderosa para avaliar vários achados, várias alterações das mãos. E neste caso aqui, utilizando o Doppler e avaliando a articulação interfalângica distal. Então, demonstrando no estático a imagem. Aqui temos a falange distal, a falange média e a falange proximal, como se estivéssemos vendo a imagem num perfil. Aqui a linha branca ela representa a cortical óssea, demonstrada aqui nessa topografia. Então, cortical óssea das falanges do dedo. Então, aqui demonstrando uma outra articulação onde ela se queixava também, onde fica evidente essa alteração para você conseguir direcionar o seu raciocínio diagnóstico. No estudo comparativo, coloquei um exemplo de uma mão normal, onde a gente acompanha a cortical óssea. Olha só a cortical óssea desenhando aqui nessa região. E o que chama a atenção é justamente essa alteração da morfologia óssea, que nos ajuda a sugerir um diagnóstico aqui neste caso. Olha só, do lado alterado, desenhando a cortical óssea agora, do lado normal e do lado alterado. Então, o que chama a atenção aqui é justamente essa proliferação óssea. Então, o que temos aqui é uma osteofitose marginal, que já indica a patologia do nosso caso. Então, qual que é a sua hipótese diagnóstica? Não quero que você chame isso de irregularidade óssea, porque está bem característico. Então, aqui a gente tem uma osteofitose marginal que nos sugere a hipótese diagnóstica dessa paciente, que é uma artropatia degenerativa das interfalângicas distais. Então, sempre você vai especificar qual é a articulação acometida. Então, nós temos as interfalângicas distais, as interfalângicas proximais e as metacarpofalângicas. Então, você vai definir qual é a articulação acometida de qual dedo. Então, no nosso caso, a gente tinha associação com derrame articular. Então, a artropatia degenerativa das interfalângicas, também conhecida como osteoartrite, osteoartrite degenerativa, artropatia degenerativa, artrite degenerativa e osteoartrose, mas vamos pensar um pouquinho sobre esses nomes, né? Então, quando falamos de artropatia, a gente fala de uma patologia articular. Então, é um nome que a gente abre o guarda-chuva, que a patologia articular ela pode ter várias etiologias. E quando a gente fala degenerativa, a gente define um sobrenome. Um termo muito utilizado é osteoartrite. O it, ele já refere que existe uma alteração inflamatória da articulação. Então, aqui a gente já define osteoartrite de origem degenerativa, artropatia degenerativa, só artrite degenerativa ou osteoartrose. Então, o paciente normalmente nas mãos vai apresentar dor, rigidez, pode apresentar deformidade, então as queixas de nodulações pode ser devido à reação osteofitária marginal mais proeminente. E o ultrassom ele consegue caracterizar alguns achados da artropatia degenerativa. Então, lembrar que a artropatia degenerativa é muito frequente na prática, muito frequente na agenda, muito frequente nas queixas dos pacientes que vão aos consultórios ortopédicos, reumatológicos. Normalmente acometem articulações de carga, sendo as mais frequentes, joelho, quadril, acometem muitas articulações das mãos, principalmente interfalângicas distais, proximais e carpo metacarpal do polegar. Também acomete precocemente a articulação acromioclavicular e o hálux, principalmente a metatarso falângica do hálux. Então tem alguns locais que são característicos
de acometimento degenerativo primário. Então, quais são as características na radiografia? E isso é importante você aprender, mesmo que você vai realizar um ultrassom, até para poder avaliar a radiografia caso o paciente tenha em mãos. Então, essas características são uma redução assimétrica do espaço articular. O raio-x ele vai observar o espaço articular e uma redução indica o afilamento condral, a cartilagem. Osteófitos marginais, então aquela reação osteofitária marginal, tentando ampliar a articulação para ganhar estabilidade. Esclerose subcondral e cistos subcondrais, então isso indica uma artropatia degenerativa. Colocando aqui o exemplo, radiografia normal e radiografia alterada lado a lado. Então, o que é o normal? Essa interlinha articular, a gente tem cartilagem da falange distal e cartilagem da falange proximal. Então, isso que forma o espaço articular. Quando a gente tem a redução do espaço articular, a gente já indica ali uma artropatia e a gente precisa definir qual é a artropatia. Em articulações pequenas, a redução é até simétrica. Exemplo, dedo. Agora, no joelho, a gente pode ter redução mais de um compartimento medial quando comparado ao compartimento lateral. Outro achado, osteófitos marginais. Então, olha só como tem uma proliferação óssea, como tem esses bicos ósseos aqui nessa topografia. Osteófitos marginais. E esclerose subcondral nada mais é que o osso abaixo da cartilagem ele fica mais branco e podemos fazer cistos, que não temos exemplo claro aqui neste caso. Então são as 4 características radiográficas: redução assimétrica, osteófitos marginais, esclerose subcondral e cistos subcondrais. Para a gente diferenciar de uma osteoartrite inflamatória de origem sistêmica, normalmente o exemplo de uma artrite reumatoide, como a patologia ela começa com uma sinovite, com panos que acomete toda a articulação, a redução ela é simétrica, né? E ela vai destruindo, ela vai determinando erosões ósseas marginais ao invés de proliferação óssea. E com isso, edema de partes moles e pode ter a osteopenia, que é a redução da densidade óssea periarticular. Então, quando a gente compara osso com osso, olha só esse trabeculado, como a imagem aqui lá fica mais radiotransparente, indicando osteopenia, e aqui mostrando essa erosão óssea marginal. Então, a gente perdeu essa cortical óssea e formou essas erosões ósseas marginais. Então, aqui no caso de uma osteoartrite inflamatória sistêmica. E no ultrassom, o que a gente consegue caracterizar? No ultrassom a gente consegue observar esses osteófitos marginais, que seriam essas imagens, esses bicos ósseos bem na região articular. Também conseguimos caracterizar o afilamento condral nas articulações que conseguimos ver um pouco da cartilagem. E o afilamento condral nada mais é que a redução do espaço articular. Derrame articular e sinovite. Então, aqui nesse caso, numa risartrose, a gente consegue enxergar. Vou poder marcar aqui para vocês aqui com o pointer. Então, osteofitose marginal, a linha branca. Aqui fazendo um movimento, nessa região a gente tem cartilagem que está bem afilada. O líquido, derrame articular, que é esse conteúdo mais anecoico, que tem movimento, que é compressível. E a hipertrofia sinovial é mais hipoecogênica, que é pouco compressível e pode apresentar vascularização ao Doppler, indicando uma atividade inflamatória. Então, lembrar que na artropatia degenerativa podemos ter alteração inflamatória, por isso que também é conhecida como osteoartrite degenerativa. Então, no caso aqui, a gente conseguiu caracterizar comparando com o outro lado para facilitar a sua compreensão. Olha só o lado normal, até desenhando, contornos ósseos preservados e aqui mais escuro na região da interlinha articular é a cartilagem. No caso alterado, osteofitose marginal, afilamento condral com essa redução do espaço, podendo ter derrame articular e sinovite. Então aqui para demonstrar uma radiografia normal, mas para demonstrar normalmente onde é acometida a articulação. Então a artropatia degenerativa ela tem predileção na mão ali pelas interfalângicas distais, pela carpo metacarpal do polegar, onde temos a risartrose, e interfalângicas proximais, acometendo mais frequentemente as interfalângicas distais. Agora o exemplo, um caso alterado. Então voltando aqui, olha o normal, observem bem aqui ó, a interlinha articular preservada e o contorno ósseo bem preservado. E aqui agora o caso alterado, olha só dando
um zoom bem nas interfalângicas. Então a gente tem o que já? Osteofitose marginal nessa região, redução da interlinha articular, esclerose óssea subcondral, indicando ali uma artropatia degenerativa. E quando a gente tem essa proliferação óssea, o paciente queixa de nodulação, também conhecida aqui como nódulos de Heberden nas interfalângicas distais, e nódulos de Bouchard. Então isso pode aparecer na sua agenda, paciente que se queixa de dor, caroço na região das interfalângicas, e aí você coloca o seu transdutor e observa a proliferação óssea, a osteofitose marginal, indicando assim uma artropatia degenerativa. Olha só mais uma correlação, uma osteofitose, derrame articular, cometendo a interfalângica do polegar, bem nítido e desenhado aqui a osteofitose nessa região. Então essa proliferação óssea, agora você não vai chamar mais de irregularidade óssea, e sim de uma osteofitose marginal. Dicas de pesquisa de derrame articular, então, na região, nas articulações interfalângicas, sempre utilizar a manobra dinâmica. Quando você está com o dedo em extensão, o líquido ele vai acumular mais no recesso dorsal. Se você faz a flexão, você tensiona a cápsula dorsal e o líquido mais na região volar. Então aqui no aspecto volar dos dedos, a gente vai fazer essa pesquisa e vai fazer uma movimentação das interfalângicas, caracterizando assim o derrame tanto na interfalângica distal quanto na proximal. Então olha só, interfalângica proximal, fazendo pequenos movimentos ali de flexão e extensão. Olha como na flexão acumula mais líquido nessa região volar, devido justamente a essa questão dinâmica do ultrassom que a gente tem que tirar o proveito e utilizar para facilitar a caracterização dos achados patológicos. Então cuidado, diagnósticos diferenciais. Quando a gente fala artropatia, a gente abre o leque. Por isso que se você está na dúvida, se você estiver na dúvida durante a realização do ultrassom, fazendo ultrassom de outra articulação, e viu uma irregularidade óssea, não conseguiu definir se é uma osteofitose, está numa topografia típica, você pode utilizar o termo artropatia, que você abre o guarda-chuva. Osteoartrite seria a artropatia com alterações inflamatórias associadas. Lembrar que a osteoartrite a gente pode ter tanto degenerativa ou inflamatória sistêmica no caso de uma patologia reumatológica. Então as artropatias elas podem ser degenerativas, inflamatória sistêmica, reumatológica, metabólicas ou infecciosas. Então, quando a gente fala artropatia, a gente abre um guarda-chuva de todas essas outras doenças. E a gente sempre tem que tentar dar um passo a mais para tentar definir a patologia. No nosso caso, 65 anos, dor nas interfalângicas, você coloca, observou bem a osteofitose, você pode sugerir o diagnóstico. Então o ultrassom ele é um bom método, ele consegue caracterizar as alterações. Lembrar que nem tudo é artropatia degenerativa, então como eu dou aula na residência, sempre o R1, R2, ele bate o olho e tudo, acha que tudo é degenerativa, mas prestar atenção nos detalhes, nem sempre é artropatia degenerativa. Dúvidas no ultrassom, você pede a correlação radiográfica. Lembrar que tem a radiografia, se precisar tem a ressonância, pode fazer um contraste. E lembrar, conhecer as 4 características radiográficas. Então, como bônus, vou mostrar para vocês como avaliar a radiografia das mãos, mesmo que você esteja focado aí na ultrassonografia, principalmente mão e punho. É muito importante você analisar a radiografia se o paciente chega com ela nas mãos. Então, analisando aqui, minha dica, textura óssea primeiro, depois procura alguma lesão mais evidente e vou olhando as falanges distais, comparando uma com a outra, dos 4 dedos, e depois as interlinhas. Então meu olho ele vai passando por essas regiões para ir justamente comparando com o outro lado. Aí vou olhando as falanges médias e depois as interlinhas articulares. Então vou repetindo esse processo que meu olho ele vai passar rapidamente pelas falanges e interlinhas, até eu chegar nas metacarpofalângicas e depois avaliar os polegares, fazendo a comparação com os 2 lados. Espero que você tenha gostado do caso, desejo muito obrigado, e se você ainda não conhece o MSKD é o meu curso online completo em ultrassonografia musculoesquelética que te ensina do zero ao avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Depois é só clicar em um link aqui para você conhecer o conteúdo programático completo do curso, e assim você vai conseguir se aprofundar no tema e aperfeiçoar suas habilidades com muita arte, didática e técnica de exame. Muito obrigado e até o próximo caso.